Existe um versículo na Bíblia que Florence Scovel Shinn considerava a chave mestra de toda manifestação. Um versículo tão poderoso que, quando compreendido em sua essência, revela o mecanismo exato pelo qual a mente humana se torna instrumento de milagres. Hoje você vai descobrir qual é esse versículo e, mais importante, como usá-lo para transformar sua realidade de forma consciente e deliberada. Fique até o final, porque vou te ensinar a técnica completa que Florence usava para aplicar esse princípio na prática. Antes de continuar, se você está em busca de prosperidade, cura ou transformação verdadeira, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe seu comentário agora com a palavra fé, para que esse ensinamento chegue a mais pessoas que precisam compreender o poder da mente. O versículo que Florence Scovel Shinn mais citava em seus livros e palestras está em Provérbios 1, capítulo 23, versículo 7. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Essa frase curta contém todo o segredo da criação consciente. Ela nos diz que aquilo que você imagina, aquilo que você mantém como imagem mental habitual, aquilo que você nutre em sua alma com sentimento e convicção, isso se torna sua realidade. Não de forma mágica ou fantasiosa, mas porque a mente é o ponto de contato entre o espiritual e o material. É o lugar onde o invisível se torna visível. Florence ensinava que a mente humana funciona como um espelho. Tudo o que você reflete nela, o universo devolve para você em forma de experiência. Se você imagina fracasso, limitação, doença, escassez, sua mente aceita essas imagens como ordens e começa a trabalhar para materializá-las. Mas se você imagina abundância, saúde, sucesso e felicidade, sua mente também aceita essas imagens e inicia o processo de manifestação. A diferença não está no que você deseja superficialmente, mas no que você imagina de forma profunda, consistente e com fé. A maioria das pessoas não compreende que está criando o tempo todo. Elas acreditam que a vida acontece para elas, que as circunstâncias são fruto do acaso ou do destino imutável. Mas Florence revelava que cada pessoa é autora de sua própria história, não através da vontade forçada ou do esforço desesperado, mas através da imaginação consciente unida à fé. A imaginação é a capacidade divina que Deus nos deu para moldarmos nossa experiência. Quando você imagina algo com fé, você está usando o mesmo poder que criou o universo. Você está colocando em movimento forças invisíveis que reorganizam a matéria e as circunstâncias para que sua imagem mental se torne real. Agora, preste atenção, porque aqui está o ponto crucial. Florence dizia que imaginar não é fantasiar. Fantasiar é criar castelos no ar sem fundamento, sem convicção, sem sentimento real. Imaginar com fé é diferente. É ver mentalmente o que você deseja como se já fosse real, sentir a emoção dessa realização, agradecer antecipadamente pela bênção recebida e descansar na certeza de que o poder divino está agindo para tornar aquilo manifesto. É uma combinação de visão clara, sentimento profundo e confiança absoluta no bem. Vamos entender como isso funciona na prática. Suponha que você esteja enfrentando dificuldades financeiras. Sua conta bancária está vazia, as contas estão atrasadas e o medo começa a dominar seus pensamentos. A reação natural é imaginar cenários cada vez piores. Você se vê perdendo sua casa, passando necessidade, sendo humilhado. Cada vez que você alimenta essas imagens, está criando mais do mesmo. Sua mente, que é neutra e obediente, aceita essas imagens como instruções e trabalha para concretizá-las. Você atrai exatamente aquilo que teme porque está imaginando com sentimento, ainda que seja um sentimento negativo. Florence ensinava que o caminho da libertação começa no momento em que você decide retomar o controle da sua imaginação. Em vez de permitir que o medo dite as imagens que você nutre, você escolhe deliberadamente imaginar prosperidade. Você se vê recebendo dinheiro de formas inesperadas.
Você se imagina pagando suas contas com facilidade e ainda tendo abundância sobrando? Você sente a gratidão, o alívio, a alegria de estar financeiramente livre. E você repete essa prática todos os dias, várias vezes ao dia, até que essa nova imagem mental substitua completamente a antiga. O que acontece então? Sua mente, obediente às novas instruções, começa a atrair oportunidades, ideias, pessoas e circunstâncias que correspondem à sua nova imaginação. Você pode receber uma oferta de trabalho inesperada. Alguém pode te pagar uma dívida antiga que você já tinha dado como perdida. Uma ideia brilhante pode surgir e abrir caminho para uma nova fonte de renda. O universo tem infinitos canais de manifestação, e quando você imagina com fé, esses canais se abrem naturalmente. Mas aqui está o erro que a maioria comete. As pessoas tentam imaginar uma vez ou duas e depois desistem porque não veem resultados imediatos. Elas dizem que não funciona, que é ilusão, que a vida real é dura e imutável. Florence alertava que essa é a armadilha da impaciência. O processo de manifestação não segue o tempo do relógio humano. Ele segue o tempo divino, que é sempre perfeito. Sua tarefa não é forçar o resultado, nem ficar ansioso esperando. Sua tarefa é manter a imagem mental com fé e descansar na certeza de que o bem já está a caminho. Florence comparava esse processo ao plantio de uma semente. Quando você planta uma semente na terra, você não fica cavando todos os dias para verificar se ela está crescendo. Você confia no processo natural. Você rega, cuida e espera com paciência. Da mesma forma, quando você planta uma imagem mental em sua consciência com fé, você deve confiar que o poder divino está trabalhando nos bastidores para trazer aquilo à manifestação. Dúvida, medo e impaciência são como tempestades que destroem a semente antes que ela brote. Fé, gratidão e paciência são o solo fértil onde os milagres crescem. Outro aspecto fundamental desse versículo é a palavra alma, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. A alma aqui não se refere apenas à mente consciente, mas à totalidade do seu ser interior. É o lugar onde pensamento, sentimento e crença se unem. Você pode pensar em prosperidade com a mente consciente, mas se no fundo da alma você acredita que não merece, que não é possível, que nunca vai acontecer, então a imagem não tem força, ela é vazia, sem vida, sem poder criador. Por isso Florence insistia tanto na importância de limpar a consciência. Antes de imaginar o bem que você deseja, é preciso remover as crenças limitantes que bloqueiam a manifestação. Se você foi ensinado desde criança que dinheiro é sujo, que pessoas boas são pobres, que riqueza é pecado, essas crenças estão gravadas na sua alma e sabotam qualquer tentativa de prosperidade. Você precisa substituir essas crenças por verdades espirituais. Dinheiro é energia divina em circulação. Abundância é meu direito divino. Deus deseja que eu seja próspero para que eu possa ser uma bênção para outros. Quando você repete essas afirmações com convicção, você está reprogramando sua alma. Você está apagando os registros antigos e escrevendo novos. E à medida que sua alma aceita essas novas verdades, sua imaginação ganha poder. Agora, quando você se vê próspero, não há resistência interna. Sua alma inteira está alinhada com a visão, e é nesse alinhamento que o milagre acontece. Florence contava que muitas pessoas vinham até ela desesperadas, dizendo que tinham tentado de tudo e nada funcionava. Ela sempre respondia a mesma coisa. Você está tentando mudar as circunstâncias externas sem mudar primeiro a imagem interna. Você está lutando contra o mundo lá fora enquanto mantém o caos aqui dentro. Pare de lutar. Entre no silêncio. Veja com os olhos da alma o que você deseja. Sinta como se já fosse real. Agradeça. E então deixe ir, confiando que o poder divino cuidará do resto. Essa é a essência do ensinamento de Florence. Não se trata de forçar, controlar ou manipular.
Trata-se de alinhar sua consciência com o bem que você deseja e permitir que a lei divina opere. A lei é impessoal e infalível. Ela não julga se você merece ou não. Ela simplesmente responde à imagem que você mantém na alma. Se você mantém imagens de medo, ela traz mais medo. Se você mantém imagens de amor e abundância, ela traz amor e abundância. É matemático, é preciso, é garantido. Agora vamos à aplicação prática completa. Como você usa esse versículo para criar milagres na sua vida? Primeiro, escolha uma área específica onde você deseja transformação. Pode ser saúde, relacionamento, finanças, carreira, qualquer coisa, seja específico. Em vez de dizer quero ser feliz, diga quero estar completamente curado dessa doença. Em vez de dizer quero dinheiro, diga quero receber R$10.000 este mês. Quanto mais clara a imagem, mais fácil para a mente trabalhar. Segundo, reserve um momento diário de silêncio. Pode ser de manhã ao acordar ou à noite, antes de dormir. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e respire fundo algumas vezes para acalmar a mente. Então, comece a construir a imagem mental do que você deseja. Não veja você desejando. Veja você já tendo. Veja você já vivendo aquela realidade. Se é cura, veja-se saudável, forte, cheio de energia. Se é prosperidade, veja-se com o dinheiro na conta, pagando suas contas com alegria, comprando o que precisa sem preocupação. Se é amor, veja-se em um relacionamento feliz, sentindo-se amado e valorizado. Terceiro, e isso é essencial, adicione sentimento à imagem. Não basta ver com a mente. Você precisa sentir com o coração. Como você se sentiria se aquilo já fosse real? Sinta a gratidão. Sinta a alegria. Sinta a paz. Sinta o alívio. Deixe essas emoções preencherem todo o seu ser. Quanto mais intenso o sentimento, mais poderosa a manifestação. Florence dizia que o sentimento é o combustível da fé. Sem sentimento, a imagem é estéril. Quarto, declare em voz alta ou mentalmente uma afirmação que resuma sua visão. Por exemplo, se você está imaginando prosperidade, diga: sou um canal aberto e receptivo para a abundância divina. O dinheiro flui para mim de formas esperadas e inesperadas. Sou próspero agora e sempre. Se você está imaginando cura, diga: meu corpo é templo do Espírito Santo. Toda célula está sendo renovada e restaurada. Sou perfeitamente saudável. Se você está imaginando amor, diga: o amor divino me encontra agora. Estou em um relacionamento perfeito com a pessoa perfeita para mim. Repita a afirmação várias vezes com convicção. Sinta as palavras penetrando em sua alma. Deixe que elas se tornem parte de você. Florence ensinava que as palavras têm poder criador quando pronunciadas com fé. Elas são decretos que reorganizam a energia ao seu redor. Cada vez que você afirma o bem, você está ordenando ao universo que aquilo se manifeste. Quinto, e talvez o passo mais importante, solte e confie. Depois de fazer sua prática diária de visualização e afirmação, libere o desejo. Não fique obcecado, não fique checando a todo momento se está funcionando, não fique ansioso. Entregue ao poder divino e confie que Ele está cuidando de tudo. Florence chamava isso de deixar Deus trabalhar. Sua parte é plantar a semente através da imaginação com fé. A parte de Deus é fazer a semente crescer e frutificar. Durante o dia, sempre que o medo ou a dúvida tentarem voltar, imediatamente redirecione sua mente para a visão positiva. Não permita que pensamentos negativos tomem conta. No momento em que você perceber que está imaginando o pior, pare e diga: não, isso não é verdade. A verdade é que estou sendo abençoado agora. A verdade é que o bem está vindo até mim. A verdade é que sou filho de Deus e tenho direito a toda boa dádiva. Então, volte à imagem positiva e sinta novamente a gratidão. Isso exige disciplina mental. Florence era clara ao dizer que a mente precisa ser treinada como se treina um músculo. No começo é difícil.
Os velhos padrões de pensamento têm força e querem voltar, mas com prática diária, você vai ficando cada vez mais forte. Você vai percebendo que tem controle sobre o que pensa e sente. E à medida que você ganha esse controle, sua vida começa a mudar. Pequenas coisas primeiro, depois coisas maiores. Até que um dia você olha para trás e percebe que sua realidade foi completamente transformada. Florence contava que o maior obstáculo para a manifestação não é a falta de técnica, mas a falta de persistência. As pessoas começam com entusiasmo, praticam por alguns dias ou semanas e depois desistem porque não veem mudanças imediatas. Mas os milagres não acontecem no tempo humano, eles acontecem no tempo divino. Sua tarefa é ser fiel à prática, dia após dia, semana após semana, mês após mês, se necessário. A transformação pode acontecer de repente ou gradualmente. Pode vir de forma que você nunca imaginou, mas ela sempre vem para aqueles que perseveram na fé. Outro ponto importante é não ficar ditando para Deus como o bem deve chegar. Você imagina o resultado final, mas não amarra o universo a um caminho específico. Por exemplo, se você precisa de dinheiro, não fique obcecado achando que tem que vir através de um emprego específico ou de uma pessoa específica. Mantenha a imagem de prosperidade e deixe que o universo escolha o canal. Muitas vezes, o bem vem de formas totalmente inesperadas, através de portas que você nem sabia que existiam. Florence chamava isso de "o inesperado acontece". Quando você está em fé, milagres surgem de lugares improváveis. Também é fundamental que você não use esse poder para prejudicar outros. Florence era categórica ao dizer que a lei do bem só responde a desejos que estão em harmonia com o bem de todos. Se você tentar imaginar algo que prejudica outra pessoa, você está violando a lei divina e o resultado voltará contra você. Sempre termine suas visualizações com a declaração: "Isso ou algo melhor agora se manifesta para mim de forma perfeita, para o bem de todos os envolvidos". Essa pequena frase garante que sua manifestação esteja alinhada com o plano divino e não apenas com o ego pessoal. Vamos falar agora sobre um aspecto que muitos ignoram. A imaginação não serve apenas para atrair coisas materiais. Ela também serve para curar relacionamentos, dissolver ressentimentos, atrair paz interior e desenvolver qualidades espirituais. Se você tem mágoa de alguém, imagine essa pessoa feliz, abençoada, envolvida em luz. Imagine vocês dois em harmonia, conversando com amor e respeito. Faça isso diariamente e observe como a situação se transforma. Muitas vezes a outra pessoa nem sabe o que você está fazendo, mas ela começa a mudar porque você mudou primeiro a imagem que mantém dela na sua alma. Florence ensinava que nós estamos todos conectados em uma consciência única. Quando você muda a imagem que tem de alguém, você muda a dinâmica energética entre vocês. Se você insiste em ver alguém como inimigo, como pessoa difícil, como obstáculo, você mantém essa realidade viva. Mas se você começa a ver essa pessoa como expressão divina, como alguém que também está aprendendo e crescendo, como alguém digno de amor e bênção, a relação se transforma. Não porque você forçou a outra pessoa a mudar, mas porque você mudou a vibração que emite e isso altera toda a interação. O mesmo vale para a autoimagem. Muitas pessoas vivem infelizes porque mantêm uma imagem negativa de si mesmas. Elas se veem como fracassadas, feias, incapazes, não merecedoras. E como imagina em sua alma, assim ela é. Enquanto você mantiver essa imagem pobre de si mesmo, sua vida refletirá isso. Mas no momento em que você começa a se ver como filho amado de Deus, como ser capaz e digno, como alguém especial e único, sua realidade externa começa a corresponder a essa nova imagem. Florence sugeria que cada pessoa criasse uma imagem mental ideal de si mesma. Não uma versão fantasiosa e irreal, mas a melhor versão possível dentro do seu potencial divino. Veja-se confiante, amoroso, próspero, saudável, feliz, realizado.
Veja-se vivendo o seu propósito, abençoando outros, sendo uma força para o bem no mundo. E então, imagine essa versão de você todos os dias, até que ela se torne tão real na sua consciência que você naturalmente comece a agir de acordo com ela. Quando sua autoimagem muda, tudo muda. Agora, um esclarecimento importante. Imaginar com fé não significa ignorar a realidade ou viver em negação. Se você está doente, não finja que não está. Se você está sem dinheiro, não ignore as contas. Florence ensinava que você reconhece a situação atual sem dar poder a ela. Você diz, sim, essa é a circunstância presente, mas eu sei que ela não é permanente. Eu sei que uma nova realidade está sendo formada agora na minha consciência e em breve se manifestará. Isso é fé inteligente. Você lida com o que é necessário no momento presente, mas mantém sua visão firmemente fixada no bem que está vindo. Há também o aspecto da gratidão. Florence dizia que gratidão é o ímã que atrai mais bênçãos. Quando você agradece antecipadamente pelo bem que ainda não se manifestou, você está declarando sua fé. Você está dizendo ao universo, eu sei que isso já está feito no plano espiritual, por isso agradeço agora. Termine cada sessão de visualização com um profundo sentimento de gratidão. Agradeça como se o milagre já tivesse acontecido. Agradeça com o coração transbordando de alegria. Esse ato de gratidão antecipada acelera a manifestação porque você está vibrando na frequência do já realizado. Vamos sintetizar o processo completo. Primeiro, compreenda que sua mente é o espelho onde a realidade se forma. Segundo, escolha conscientemente as imagens que você nutre na alma. Terceiro, imagine com fé o bem que você deseja, adicionando sentimento intenso à imagem. Quarto, declare afirmações positivas que respaldem sua visão. Quinto, pratique diariamente com disciplina e persistência. Sexto, solte e confie no tempo divino. Sétimo, mantenha a gratidão constante. Oitavo, não permita que dúvidas e medos destruam a semente plantada. Este é o método exato que Florence Scovel Shinn usava e ensinava. Não é complicado, mas exige comprometimento. Você está reprogramando toda uma vida de condicionamento negativo. Você está desafiando as crenças da consciência coletiva que diz que a vida é dura, que você tem que sofrer, que milagres não existem. Você está declarando uma nova verdade. Eu sou o criador consciente da minha realidade. Eu uso o poder da imaginação unida à fé para manifestar o bem em todas as áreas da minha vida. Eu sou o canal do poder divino e, através de mim, milagres acontecem. Quando você vive nessa consciência, a vida se torna uma aventura maravilhosa. Você não é mais vítima das circunstâncias. Você é co-criador com Deus. Cada dia é uma oportunidade de imaginar algo novo, de decretar uma bênção, de testemunhar a lei divina operando através de você. E o mais belo é que quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Chega um momento em que você nem precisa fazer esforço. Sua mente automaticamente se direciona para o bem. Você se torna um ser radiante de fé, prosperidade e alegria. Este é o convite que o versículo de Provérbios faz a você. Como imagina em sua alma? Assim você é. Você quer ser próspero? Imagine prosperidade. Você quer ser saudável? Imagine saúde perfeita. Você quer ser amado? Imagine-se envolto em amor. Você quer ter paz? Imagine paz profunda permeando cada célula do seu ser. Tudo é possível para aquele que crê. E crer, na linguagem espiritual, significa imaginar com fé até que o invisível se torne visível. Florence viveu esse ensinamento e deixou um legado que continua transformando vidas décadas após sua partida. Ela provou que os princípios espirituais funcionam. Ela demonstrou que a Bíblia não é um livro de histórias antigas, mas um manual de poder criativo disponível para todos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. O versículo está aí, esperando que você o use. O poder está dentro de você, esperando ser ativado.
A única pergunta que resta é: você está disposto a assumir a responsabilidade pela sua imaginação e usar esse dom divino de forma consciente? Agora eu convido você a fazer um decreto comigo. Repita em voz alta ou no silêncio do seu coração: minha mente é espelho de Deus. Tudo o que imagino com fé se manifesta para o bem de todos. Eu sou criador consciente da minha realidade. Eu imagino saúde, prosperidade, amor e paz. Eu agradeço porque sei que o bem já está a caminho. Eu confio no tempo divino. Eu sou abençoado e sou bênção para outros. Assim é e assim será. Se sentir vontade, deixe esse decreto também nos comentários. Se este ensinamento tocou seu coração, compartilhe com quem você ama. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos que vão transformar sua consciência e sua vida. E lembre-se, você não é pequeno, limitado ou impotente. Você é filho de Deus, herdeiro de todo o bem, dotado do poder criador da imaginação. Use esse poder com sabedoria, com amor, com fé. E testemunhe os milagres se desdobrando na sua vida, um após o outro, sem fim. Porque como você imagina em sua alma, assim você é, assim você sempre será. Que assim seja.